Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Essa semana, pessoal, nós vamos dar continuidade àquela apostilinha que nós começamos na semana passada, falando sobre verbos. Eu falei para vocês a semana passada que nós íamos dividir a apostilinha em duas partes, tá bom? Então, vocês podem ver que o mesmo conteúdo que está aqui nessa apostila é aquele que foi postado na semana passada. Nós só dividimos em duas partes para não ficar muito pesado para vocês, tá bom? Nós vamos continuar trabalhando com os verbos. Porém, essa semana nós vamos um pouquinho mais além. Por que um pouquinho mais além? Nós vamos aprender a conjugar os verbos. Então, olha lá, ó. O foco agora será a conjugação dos verbos no modo indicativo. Nós temos três modos verbais: o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo, para que a gente usa? Quando a gente tem certeza daquilo que nós estamos falando. Então, eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu falo acontece hoje no presente, que já aconteceu lá no passado ou que ainda vai acontecer lá no nosso futuro. Quando a gente fala em conjugação de verbos, nós temos que levar em conta algumas particularidades. O primeiro modo, que aqui no nosso caso é o modo indicativo, a pessoa, porque o verbo é conjugado de acordo com as pessoas. Aí a professora já até colocou as pessoas aqui para vocês, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São essas as pessoas que nós usamos para conjugar o verbo. O eu é a pessoa que está falando, o tu é a pessoa que está ouvindo. Então, quais são as pessoas verbais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Nós levamos em consideração o número, tá? Eu, tu, ele são as três pessoas do singular. Nós, vós, eles são as três pessoas do plural, ok? E nós levamos em conta a conjugação a que o verbo pertence, se ele é da primeira, se ele é da segunda, se ele é da terceira. O modo indicativo, ele é separadinho por tempos. Então, eu tenho o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Na sequência, vocês vão encontrar, ó, uma tabelinha, tá? Nessa tabelinha, nós temos a conjugação completinha no modo indicativo de três verbos. O verbo amar, que é o verbo da primeira conjugação, porque ele termina em ar. O verbo correr, da segunda conjugação, porque ele termina em e. E o verbo partir, da terceira conjugação, porque ele termina em i, tá? Cada uma dessas linhazinhas aqui é uma pessoa. Então, ó, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, quais são os tempos que nós temos no modo indicativo? O presente, que me diz que aquilo está acontecendo hoje, está acontecendo agora, tá? O pretérito imperfeito, pretérito é a mesma coisa que passado, tá? O pretérito perfeito, a gente vai usar para falar de tudo aquilo que já se passou, acabou, passou lá no passado, tá? E aí a gente tem uma forma verbal para cada uma das pessoas também. Então, olha lá, para o verbo amar, eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. O pretérito imperfeito, tá? Para que a gente usa? Para falar de coisas que aconteciam lá no passado com uma certa frequência, mas que hoje já não acontecem mais. Então, por exemplo, antigamente eu brincava de boneca, hoje eu não brinco mais. Antigamente eu chupava chupeta, hoje eu já não chupo mais. Tá vendo? Então, são ações que aconteciam com uma certa frequência lá no passado, mas que hoje já não acontecem mais, ok? O pretérito mais que perfeito, tá?
ele me vai dar a ideia de duas ações que aconteceram lá no passado, em que uma aconteceu primeiro do que a outra, tá? Então, por exemplo, quando meu marido chegara, eu já havia feito o jantar. Então, são duas ações que aconteceram lá no passado. Futuro do presente. O nosso futuro é hoje, nosso presente, perdão, é hoje. O nosso futuro é o amanhã, tá? Então, tem umas palavrinhas que a gente pode usar para que a gente se recorde qual tempo é cada um desses. O nosso presente é o hoje, qual que é o nosso futuro? É o amanhã, tá? Então, se hoje eu amo, amanhã eu amarei. O que vocês vão perceber, ó? Que o futuro do presente e o futuro do pretérito, para qualquer verbo, seja da primeira, da segunda ou da terceira conjugação, eles terminam igualzinho, ó. Eles têm a mesma terminação. E o futuro do pretérito? É futuro do passado, professora? Sim, é o futuro do passado, tá? É alguma coisa que eu iria fazer lá no passado, mas que por algum motivo eu não fiz. Então, eu iria fazer, mas eu não fiz. Então, quais são os tempos do modo indicativo? O presente, que é o hoje. O pretérito perfeito, que é o ontem. O pretérito imperfeito, que é o de antigamente. O mais que perfeito, que me dá duas ações aconteceram lá no passado. Futuro do presente é o meu amanhã. Futuro do pretérito, aquilo que eu iria fazer, mas eu não fiz. Essa tabelinha, pessoal, nós temos a conjugação completa dos três verbos. Vocês vão se basear nessa tabelinha. A professora não vai ler a tabelinha toda com vocês, porque senão a videoaula fica muito cansativa. Vocês vão ler para ver como que esses verbos são conjugados, tá? Vocês vão ver, ó, que lá nos verbos da primeira conjugação, como amar, o pretérito imperfeito, a terminação em vá, olha lá. Da segunda e da terceira, em ia, tá bom? O que acontece? Nós estamos falando de verbos regulares. Então, se vocês souberem conjugar um verbo, vocês vão saber conjugar todos os outros. Porque para os verbos regulares, a conjugação é a mesma. Aí, o que vocês vão fazer? Ó, tá? Aqui embaixo, a professora tem a explicação de todos os tempos, tá? No primeiro exercício, presta atenção, vocês vão montar uma tabelinha igual essa daqui. Então, vocês vão ver como que ficou o verbo amar. Né? Eu amo, tu amas, ele ama. Lá no pretérito, eu amei, tu amaste, ele amou. Lá no imperfeito, eu amava, tu amavas, ele amava. Né? Completinho. E vocês vão fazer a mesma coisa para o verbo chamar, para o verbo escrever e para o verbo discutir. O chamar é da primeira conjugação, o escrever é da segunda, o discutir é da terceira. Tudo bem? Depois, a gente vai continuar trabalhando com os verbos. Tem um textinho aqui, né, que se trata de um mito africano, vocês vão ler e vão responder, tá? O número 3 também é continuação lá do mito. O número 4, vocês vão colocar o tempo e o modo. O modo, você já sabe que é o indicativo. Então, olha lá, Carlos vendia pastel na feira. Ah, ele vendia antigamente, né? Mas ele não vende mais. Então, esse verbo vendia, ele está no pretérito imperfeito do indicativo, tá? Tem um modelinho aqui para vocês. Ai, professora, como é que eu vou saber? Vocês vão olhar lá na tabelinha, tá? Olha como que o verbo termina, olha a terminação do verbo. E aí, de acordo com a terminação do verbo, vocês vão ver em que tempo ele está, tá bom? Aqui no número 5, vocês têm algumas frases, tá? E vocês vão ver qual que está conjugado para eu, né? Primeira pessoa do singular é o eu. Segunda pessoa do singular é o tu. Terceira pessoa do singular é o ele. A do plural é nós, né? A segunda do plural é o vós. A terceira do plural é o eles. Vou pôr até aqui na frente para vocês, ó. Eu. A segunda pessoa é o tu, a terceira pessoa, ele ou ela. A primeira pessoa do plural é o nós, a segunda pessoa do plural
é o vós, a terceira do plural é o eles. A professora vai dar uma dica para vocês. Essa matéria de verbos é uma matéria muito pesada, né? Tem muita coisinha para a gente explicar. Então, os alunos que estão remotamente, tá? Nós vamos explicar tudo isso em sala de aula. Então, seria interessante que vocês acessassem o link das aulas para pegar a explicação, tá? Porque senão a videoaula fica muito grande e vocês cansam de ouvir, tá bom? Então, vamos lá agora. Depois nós temos uma tirinha, tá? Para vocês responderem. E o exercício 7, vocês vão encontrar os verbos, eles vão estar no futuro. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar para o pretérito perfeito, vai passar para o passado, tá bom? Na número 8, tem mais conjugação. Olha aqui, ó. Tá vendo as pessoas? Quem ficar em dúvida quanto às pessoas, elas estão aqui, ó. Eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira e segunda e terceira pessoa do plural, tá bom? Vocês vão conjugar o amar no presente, o vender no pretérito imperfeito, o sentir no perfeito, o falar no mais que perfeito, o escrever no futuro e o partir no futuro do pretérito. Ah, professor, o partir já está lá em cima, o partir já está lá em cima, o amar já está lá em cima, né? Então, é só vocês olharem lá. E aqui, ó, né, a última atividade nossa, nós temos o verbo e a pessoa. Segunda pessoa do singular é o tu, lá no passado. Eu contei, tu contaste. Então, nós vamos escrever contaste. No presente, eu conto, tu contas. Então, contaste, contas. Lá no futuro, eu contei, eu contarei, tu contarás, ele contará. Então, tu contarás. Vocês vão ver a pessoa, vai ver o verbo e vai fazer a conjugação. Gente, se baseiem lá na tabelinha que eu passei para vocês, tá? Do jeitinho que os verbos estiverem aqui na tabelinha, é o jeitinho que vocês vão fazer os exercícios. Professora, qual tabelinha? Essa daqui, tá bom? Façam com bastante calma, com bastante atenção. Se por acaso vocês não conseguirem entender, vocês chamem o professor de português de vocês, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.